Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré. Essa série de programas que estamos realizando falando sobre os fundamentos do que diz respeito à nossa fé. Você está acompanhando pela nossa Voz de Nazaré, nosso jornal, os cadernos, nos quais nós estamos publicando partes do epúsculo de São Tomás de Aquino, que explica sobre os conteúdos da fé, da própria profissão de fé, e daí, aos poucos, nós fomos comentando aqui aquilo que diz respeito a esses conteúdos importantes para entendermos sempre mais o sentido também do ano que nós estamos vivendo, que é o ano da fé, aberto pelo Papa Bento XVI no mês de outubro e que irá até o ano que vem, 2013, com a solenidade de Cristo Rei do Universo. E este ano da fé está celebrando os 50 anos de abertura do Concílio Vaticano II, este importantíssimo concílio na vida da Igreja, e os 20 anos, com essa feliz coincidência, os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. E dessa forma, então, nós estamos aqui com o Padre Hilário, que desde já nós queremos agradecer essa série de programas do quais ele, com muita disponibilidade, realmente está aqui nos falando, até mesmo com muito entusiasmo, pelo que nós percebemos nas palavras, na profundidade, até mesmo em uma oportunidade aqui, nos demonstrou a naturalidade do canto no que diz respeito ao mistério eucarístico que São Tomás de Aquino escreveu. E daí, então, nós fomos vendo, Padre Hilário, o sentido da fé. Partimos da fé, desde os fundamentos da fé, aquilo que a fé produz na alma de cada um de nós. E agora nós iremos hoje entrar, talvez, num assunto que é importantíssimo também em nossa vida. Nós nos deparamos todos os dias, mas talvez não paramos para pensar, que é justamente os mistérios da fé. Como é que nós podemos hoje entender os mistérios da fé que constantemente nós vamos, por exemplo, na catequese nós aprendemos Deus é 3 pessoas em um só. Então, como é isso? Então, mistério da fé, depois que o padre consagra o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus e tantas outras situações nas quais a fé, de fato, ela é considerada também um mistério. O tema da fé, tão ricos que nós vimos nestes encontros, e que estamos já para concluir, porque somos acompanhados por este caderno opúsculo de Santo Tomás, exposição sobre o credo, que toca estes 12 pontos capilares deste tema da fé. Agora, há esta expressão mistérios da fé. Mistérios da fé como algo que nos fala não somente que é difícil de compreender, não é somente isso que é mistério, mas que é um sinal eficaz, o mistério da fé. No catecismo de São Pio X, quando era criança, me lembrava que havia aquela primeira pergunta: quais são os mistérios principais da nossa fé? A resposta era a unidade e trindade divina e a encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Então, os mistérios principais da fé, reduzidos a estes, são muito mais. E tentaremos explicar também hoje como há um crescimento no conhecimento dos mistérios da fé, do conteúdo da fé, um crescimento do patrimônio da fé, chamado depositum fidei, o patrimônio da fé está num crescimento constante. Este crescimento, como acontece na Igreja e para que acontece na Igreja. Olhando, porém, estes mistérios principais da fé, que foram tocados aqui no primeiro e segundo artigo de Santo Tomás de Aquino, fala o mistério principal da fé, a unidade de Deus e a trindade divina. É um desafio para a nossa inteligência. E, digamos, este desafio, a inteligência, é superado justamente por esta atitude de confiar que Deus nos revela uma coisa boa. Agora, há uma caminhada para chegar até aí. E há uma compreensão que talvez é reservada às pessoas, ou aos artistas, aos poetas, esta intuição do que vem a ser o mistério da fé. Quando percebemos o primeiro mistério da fé, a unidade divina e a trindade, como é possível uma só natureza, 3 pessoas, e a gente tem dificuldade em compreender. Tentamos explicar também aqui como este fato se explica numa composição, numa dinâmica que tem neste mistério, que é a dinâmica do amor. E aí percebemos
que há possibilidade de uma compreensão disso, como é possível uma coisa desta. Então, lembrava até o caso do amor de duas pessoas, que leva a uma identificação. Até me lembro a respeito disso, um fato da minha infância. Vieram aqui me visitar os meus irmãos da Itália, né? Então, lembrando a nossa infância, estávamos lá no Piauí, comentando a nossa infância, estávamos discutindo, né, o nosso amor dos nossos pais, né? Então, cada um de nós dizia, não, eu era o primeiro, né? Eu era o Benjamin, era mais querido dos nossos pais. Havia Tony que dizia, não, era o mais velho, né? Eu que trabalhava, fui o primeiro a trabalhar, sustentava junto com o pai e a família. E depois, você não sabe, mas quando eu fui preso pela SS durante a guerra, quem enfrentou o comandante lá, sem saber falar alemão, e brigou com ele, e me arrancou das mãos dele, foi meu pai, ele enfrentou, dizia isso. Eu sei que meu pai me amava mais que os outros. E Guido disse, que nada, outro irmão, né? Que nada. Eu é que sei como é que era, sempre doentinha, que me levava até ao hospital com viagem por... Eu é o que sei. Eu é que era o preferido. Eu digo, vocês dois estão enganados. Eu é que era. Porque, você lembra, lá em 43, mais ou menos, estava depois do almoço saindo e apareceu um avião, não sei que avião era lá, era americano, inglês, metralhando todo. E meu pai me derrubou no chão e me cobria tudo, me sufocava. Aí ele, pai, eu não estou respirando. Ele, calma. Depois disse, primeiro matava a mim do que matava você. Eu entendi que a vida minha... Então, os três éramos convencidos que éramos primeiros, né? O amor dos nossos pais, e do pai e da mãe, a mesma coisa, tanto episódio, né? Era a impressão, enganar a nós, a realidade era esta, cada um de nós era o primeiro. E éramos diferentes do outro. E tinha uma resposta diversa. Parece uma pequena analogia do que este mistério da fé, que se deixa compreender. Se deixa compreender, aqui humildemente se coloca na frente para ouvir. O mistério principais da nossa fé. Estão, digamos, ao nosso alcance, esta possibilidade de conhecê-lo através do catecismo. Este mistério da fé, que desafia a nossa inteligência, não é um desafio, é uma caminhada, é uma pista para descobrir mais o sentido da nossa vida. Foram as palavras de Deus, os mistérios da fé, foram revelados para a nossa salvação. É uma caminhada para a salvação, é a nossa contribuição, querer entender, querer encontrar esta fé que nos realiza pessoalmente, está ao nosso alcance. Os mistérios da fé. Primeiro, a unidade e trindade divina. Segundo mistério, segundo dos três mistérios, né? A encarnação, morte e ressurreição. Outro grande desafio, mistério. É desafio, mas também a nossa beleza, encontrar neste mistério da encarnação, que lembramos sobretudo no Natal, a paixão e morte e a ressurreição do Senhor na Páscoa. Este mistério é a realização da nossa vida em plenitude. Diante da grandeza de Deus, nós somos tão pequenos, somos convidados a entrar neste programa divino através destes mistérios e entender o que significa. A encarnação é a nossa maior dignidade. Jesus Cristo assumiu a natureza humana. E aí, o artigo 3º de Tomás de Aquino destaca, sobretudo, estes três mistérios. A encarnação, a paixão e morte e a ressurreição. Três mistérios principais da nossa fé que nos inserem nesta familiaridade divina. Estes mistérios não somente nos inserem no saber, na realidade de Deus, mas também nos dão uma participação, ou melhor, como diz, uma divinização. Pela ação da graça, somos também divinizados, levados a participar deste mistério. O conhecer o mistério da fé é uma caminhada de crescimento na graça, de crescimento na nossa divinização, em descobrir que a nossa vida tem um valor, que nós
somos alguém, não somos qualquer um. Temos uma dignidade enorme. A encarnação de Cristo elevou a nossa dignidade humana. E até esta encarnação de Cristo que leva a nos dar consciência, até do ponto de vista humano, do nosso valor. Cristão, pessoas simples entenderam isso, e devemos entender também nós. Um episódio que chamava a atenção, ainda muitos anos atrás, lendo um livro de história, contava aí que a filha de Luís XIV, o grande rei da França, o rei Sol, que mandava tudo, ficou endanada com a sua empregadinha, que parece que arrumando os cabelos da ferida. Você sabe que eu sou a filha de Luís XIV, a empregadinha totalmente, e eu sou filha de Deus, né? Eu sou filho de Deus. É uma grande realidade, essa é. E a fé nos dá este convencimento profundo. Eu sou amado por Deus, apesar disso. E até chegamos na direção desta descoberta de Jesus Cristo encarnado, que depois Tomás vai desenvolver no 4º, 5º capítulo, né, da vida de Cristo. Vamos perceber que Cristo que está conosco é também este Cristo que vai condividir a sua vida conosco. Não vai dar a participação à sua vida divina e nos vai associar. Cada um de nós tem a possibilidade de se associar a este bom mestre. E cada um de nós tem a possibilidade de chegar a este coração humano de Cristo. Não é artigo da fé, mas leva, sem dúvida, esta encarnação de Cristo a este ponto alto da sua doação. Ele tem um coração humano, chamado Sagrado Coração. Coração humano, mas unido à divindade, porque Deus é homem, era de verbo, se encarnou, unido à divindade, este coração terno, este coração grandioso, modelo de toda uma dimensão de afetividade e doação, e sobretudo este coração, como dizia um grande missionário do século XVIII, Gabriel Malagrida, misericordioso para quem mais precisa de misericórdia. É assim que nos permite o mistério da encarnação entender esta caminhada na fé, este crescimento que nos alcança, nos toca e nos convida também a nos doar, fazer a nossa parte nesta aventura do amor, que é a descoberta de Deus pela fé. Hilário, nós, por exemplo, vimos então, né, o primeiro mistério dos 3 que nós podemos entender da fé é as três pessoas num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus. De fato, na catequese, muitas vezes eu lembro quando eu era catequista, na missa das crianças, nós pegávamos 3 velas e com uma chama, aí uníamos as 3 chamas e dizia, aqui está o mistério da Trindade, ou seja, as 3 chamas que são distintas, porque são 3 velas, mas fazem uma só chama. E aqui então, de fato, e eu lembro que desde criança nós ficamos com essa imagem, né? 3 pessoas então, num só Deus, Santíssima Trindade, tanto que eu lembrava, quem é essa santa? Porque a gente pensava, quem é essa Santíssima Trindade? E daí então, quantas vezes de fato nós pensamos que, como se dá de fato 3 pessoas, um só Deus? Depois, uma outra questão que o senhor falava muito bem é de fato a encarnação. Sendo filho de Deus, assumiu a nossa condição humana, e daí o segundo artigo de fato do creio, né? E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E dessa forma, como? Primeiro que nós acabamos de celebrar justamente esse mistério, ou seja, nós estamos chegando ao mistério do nascimento de Jesus, a Anunciação, e dessa forma então, ver um Filho de Deus que se fez carne, um Filho de Deus que se fez humano. Depois, ele tem a vida humana, ele sofreu, morreu, mas ressuscitou. A ressurreição também, que é um dos pontos principais quando nós vamos fazer as exéquias de alguém, ou quando nós, por exemplo, temos um ente querido que já voltou para junto de Deus, nós choramos, sentimos saudades, mas o que é mais bonito é entender de fato que nós acreditamos na ressurreição, de que um dia nós iremos nos encontrar. Né? Como é, Padre Hilário, que nós podemos nos deparar hoje
com esses mistérios da fé de uma maneira assim bem prática na vida de cada um de nós. Digamos, acompanha a vida de cada um de nós. Também nós tivemos este crescimento. Nascemos, né? Também temos a nossa caminhada, podendo ser do grupo mais aproximado de Cristo. Seguia a Cristo as multidões, havia os discípulos, havia os apóstolos. Também para nós tem espaço nesta caminhada. E esta caminhada, muitas vezes, é uma caminhada de fé, porque não percebemos nem os meios e nem para onde vamos. Vamos na confiança, na obediência da fé. Vai, assim como Abraão teve que deixar a sua Mesopotâmia, né, e ir para a terra que eu chamava, não sabia que garantia recebia. Também para nós, na vida, temos esta caminhada. Então, os mistérios da nossa fé e os mistérios da nossa vida têm um certo paralelismo. Isto é, depositar a nossa confiança em Deus eterno, que fez todas as coisas e pensa cada um de nós. Este Deus que está conosco, percebemos que é o Deus de todos os momentos, do sofrimento e da ressurreição, da paixão, morte e ressurreição. E este Deus que também acrescenta que desceu aos ínferos, né, depois da sua paixão, certo? E ele redime também toda a humanidade antes dele, que estava esperando, que tinha confiança num libertador, é realizada nesta expressão que é guardada aí no credo. Então, os mistérios da fé quase acompanham a nossa vida cristã. Se depois entendemos mistério também como sacramento, sinal eficaz que produz a graça, então vemos mais que os 7 sacramentos oficiais da igreja representam este acompanhamento na vida do cristão. É um mistério de fé. E daí então nós podemos continuar com essa, né, discussão e com esse pensamento, e assim você também, meu irmão, minha irmã, você está percebendo os mistérios da nossa fé fundamentais na vida de cada um de nós, esses mistérios que nós nos deparamos continuamente na nossa espiritualidade, na prática de nossa vida no dia a dia. Daremos continuidade a essa reflexão sobre a fé aqui no nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, falando sobre os mistérios da nossa fé. Nessa série de programas que estamos realizando para comentar aquilo que também nós acompanhamos ao longo dos cadernos da Voz de Nazaré, sobre o Opúsculo de São Tomás de Aquino, falando sobre a profissão de fé, neste ano da fé em que nós estamos celebrando os 50 anos de abertura do Concílio Vaticano II, 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. Falávamos então, no primeiro bloco, quais são os mistérios da nossa fé. Quando nós fazemos catequese, nós aprendemos de fato no que diz respeito à Trindade, 3 pessoas, um só Deus, e portanto a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, o que diz respeito à vida de Jesus, a sua encarnação, vida, morte e ressurreição. E Jesus que ressuscita, Jesus que morre verdadeiramente e ressuscita, volta à vida. E como esses mistérios influenciam na vida de cada um de nós? Como nós nos deparamos com esses mistérios e como nós vivemos ao longo de nossa vida. E agora com o Padre Hilário, que está nos acompanhando ao longo desses programas. Padre Hilário, a encarnação, um dos mistérios de fato que nós acompanhamos, o Filho de Deus se encarnou, o Filho de Deus assumiu a nossa condição humana, e ele assumiu a nossa condição humana, claro, ele não veio do céu diretamente e pulou na terra, mas ele veio tendo uma mãe. E essa mãe é Nossa Senhora, essa mãe é Maria. E consideramos então justamente e celebramos na Imaculada Conceição, no último dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, né? Ou seja, a virgindade de Maria que permaneceu intacta antes, durante e depois, e que São Tomás também lhe comenta. Porém, mistério, né, da fé, encarnação de Jesus Cristo no seio da Virgem Maria. Tanto que na profissão de fé nós dissemos, né? E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Este mistério da encarnação tem um lugar importante neste opúsculo. O 3º capítulo é bastante amplo, o capítulo descreve: foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.
o concebimento do Espírito Santo. Ele explica este concebimento usando a analogia com a palavra que é gerada e insiste sobre o nascimento da Virgem Maria, para destacar, sobretudo, a sua dimensão humana. Uma dimensão humana particular, porque é o Verbo de Deus. Ele tem a natureza humana por parte de Maria. Nasceu de Maria. Isso era muito importante nos primeiros séculos da Igreja para estudar, definir, ter uma compreensão melhor este patrimônio da fé, depósito da fé, ser mais compreendido e solidificar isso nos primeiros 5 séculos da cristandade. E no concílio fixaram estes pontos. Tomás se dedica especialmente a este mistério. Foi concebido e o Verbo se fez carne. E então ele nobilitou a condição humana. Maria entra nisso, a mãe de Jesus Cristo, entra com a sua natureza humana, que devia estar em vista do Filho, íntegra do pecado, imune do pecado. Era um privilégio, é um desafio para a nossa fé. Talvez a nossa tradição cristã já assimilou isso e toda a arte cristã destacou tantas vezes esta grandeza de Maria, a sua participação. Ela enobrece a condição humana, sem dúvida. Mas como é que aconteceu isso? Só com Maria aconteceu isso. A Igreja, em tempos recentes, deu como verdade de fé a ser assumida por toda a comunidade cristã como um dogma, somente em 1857, com o dogma da Imaculada Conceição, reafirmado depois em 1950, com o dogma da Assunção ao Céu de Nossa Senhora. Mas o papel de Maria nesta história da salvação. Como é que nós entramos na história? É um mistério, é uma verdade a ser aprofundada, é compreendida de um modo muito especial. Eu diria que tem esta compreensão deste mistério, desta intervenção de Deus, deste apelo para a humanidade. Então, sobretudo, os poetas, os artistas e as crianças, diria assim. Enquanto poeta, me chama a atenção e sempre me comovi com aquele capítulo 33 do Paraíso, da Divina Comédia de Dante. Eu acho que já ouvimos, se não em tradução, até no original. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Virgem e mãe, filha do teu filho, humilde e elevada mais que toda criatura, alvo, termo fixo do eterno projeto divino. É assim que exalta Dante essa mulher. Tem contradição estas expressões? Para o poeta não tem. Este é que nos é apresentado. Ela é virgem e mãe. Você é aquela que enobreceste a tal ponto a natureza humana que o seu Criador não desdenhou de se tornar sua criatura. E então, vê nesta participação de Maria a dignidade da natureza humana. Ela também, de certa forma, é a redentora dessa natureza humana, porque ela está apresentando a participação nossa para que aconteça este projeto da redenção do Filho, em vista do Filho que ela é liberta deste pecado original. Porque devia nascer o Filho, argumenta Tomás, devia nascer ele, o Verbo Eterno, não podia conviver com o pecado. Esta grandeza de Maria é destrinchada segundo os vários momentos que viveu a Igreja até pelo menos o sétimo século, o Concílio de Calcedônia, sobre o concebimento correto da participação de Maria. Houve várias teorias, várias heresias, vários desvios, cada um queria completar, tinha pressa de completar este mistério. Devia ser este mistério crescer devagarzinho, como vemos nesta
digamos, economia da salvação, neste patrimônio da fé, neste depois de fidei, há um crescimento progressivo e constante. Alguém estava com pressa. E Tomás cita neste artigo 3º, que vai sair na primeira semana agora de janeiro, neste artigo 3º, ele vai explicar, sobretudo, a posição de Orígenes, um grande homem, e sobretudo a nota que segue o artigo na Voz de Nazaré, é bem ampla sobre Orígenes, homem de alto valor, de um testemunho sério, severo, até. Entrou nesta heresia pela pressa de querer interpretar o mistério. Para ele, grandioso como era Orígenes, imaginava que haveria esta reconciliação universal, no fim haveria até o perdão até para os próprios demônios, né? A grandiosidade, tinha pressa demais, Orígenes. E estes gigantes da teologia, e depois aqueles que entraram em conflito e se afastaram da igreja ao longo da caminhada, Nestório, Ario. Então, estes todos são apresentados. E Santo Tomás faz uma descrição, apresenta o ponto de vista e também diz em que ponto é que falharam. Ou não conhecia bastante a Escritura, deviam conhecê-la, mas talvez não usavam bastante a Escritura nos vários sentidos, não somente literal, mas também alegórico que tinha, sentido moral que tinha a Escritura. É por isso que talvez nesta pressa de chegar a uma visão, uma compreensão do mistério da encarnação, se enganaram várias vezes, né? E nesta apresentação que faz Tomás do mistério da encarnação, ele está destacando por que estes mistérios são tão importantes, por que este mistério da encarnação é tão valioso. Ele dedica uma parte tão importante do opúsculo dele, da exposição sobre o credo, porque dedica uma parte tão importante assim do mistério da encarnação, porque eles têm vários, várias ajudas que pode dar. Ele enumera até, diz, a primeira vantagem, diz, na exposição deste terceiro artigo do credo, podemos tirar algumas conclusões práticas, diz Tomás, para a nossa instrução. Em primeiro lugar, para confirmar a nossa fé. Neste credo, neste artigo e neste ponto concebido pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, podemos tirar esta confirmação da nossa fé. Porque se alguém nos falasse de uma terra longínqua na qual nunca estivera, a gente talvez aceita a sua palavra. Mas se acontecesse que alguém que vivia naquele lugar, é muito mais forte. Até em passado tivemos os antes de Cristo, patriarca, profeta, João Batista, falaram algumas verdades a respeito de Deus. Os homens, porém, não acreditaram nelas, como acreditaram em Cristo, que esteve com Deus. É Deus desde sempre. Uma vantagem que temos é esta confirmação da nossa fé. Conhecer este mistério da encarnação. Mas também outro, segundo lugar, diz, é elevada a nossa esperança. Porque sabemos que o Filho de Deus, não sem elevado motivo, veio a nós assumindo a nossa carne para a nossa grande utilidade. Ele fez um certo comércio, isto é, ele se fez homens para que nos tornássemos Deus, uma troca que faz. E então eleva a nossa esperança. Outra vantagem que temos nesta contemplação dos mistérios e nesta reza dos mistérios é que a nossa caridade se afervora, porque nenhum indício mais evidente da caridade divina que o de Deus, Criador de todas as coisas, fazer-se criatura, e de fato se fez nosso irmão. Cristo se torna nosso irmão, o Filho de Deus se faz homem. Pela consideração desta verdade, deve ser reacendido e de novo em nós afervorado o nosso amor para com Deus. Ele se fez criatura humana como nós. Veio no meio de nós e continua no meio de nós. Não somente no sacramento, não somente na reunião dos cristãos, 2 ou 3 reunidos no seu nome, está no meio de nós. Mas também neste serviço que fazemos último,
a mim o fizeste, continua no meio de nós. Em quarto lugar, por que este mistério é importante para nós? Pela conservação da pureza da nossa alma. A nossa natureza foi a tal ponto enobrecida e exaltada pela união com Deus, que foi assumida para consociar-se a uma pessoa divina. Somos elevados, divinizados pela graça. Por esse motivo, o anjo, após a encarnação, não permitiu que o bem-aventurado João o adorasse. Aqui tem uma característica de discussão daquele tempo, que no Apocalipse fala que o anjo, João, né, diz que não deve adorar o anjo. Do Apocalipse. Por esse motivo, o anjo, após a encarnação, não permitiu que o bem-aventurado João o adorasse, quando antes permitia que até os maiores patriarcas o fizessem. Então, temos esta pureza de compreensão do mistério da fé. Há sempre uma progressiva conhecimento. Até a repetição deste ato de fé e desta leitura que fazemos da Escritura e, sobretudo, a liturgia nos ajuda isso a fazer esta releitura. Porque, como disse até o Concílio Vaticano II, no Dei Verbum, né, que a nossa fé, a nossa compreensão aumenta com a leitura. Me parece divina eloquia cum legente crescunt. As verdades divinas, as palavras divinas, crescem com o leitor, com a leitura. Quer dizer, a repetição disso nos leva a esta dignidade. Em quinto lugar, a meditação dos mistérios da encarnação aumenta em nós o desejo de nos aproximarmos de Cristo. Leva ao desejo de se associar a Cristo, de imitar a Cristo. E é este mistério da vocação religiosa, da vocação ao seguimento de Cristo, único nosso mestre, único a quem vale a pena consagrar a própria vida. Temos o sacramento do matrimônio, que na igreja valoriza demais esta entrega de uma pessoa para outra na generosidade, é sustentada pela força de Deus, mas temos também este outro mistério da fé, consagrar a própria vida a Cristo. A Cristo que neste mundo não vemos concretamente, mas vemos pela fé, vemos no serviço. Então, tem esta grandeza, o meditar, o refletir sobre esta encarnação. Nós podemos participar. Quem somos nós participar deste projeto de Deus? E aí, às vezes, ficamos pensando, e até nos comovemos pensando, mas por que eu? Há tantas pessoas de bem neste mundo, por que Deus a mim fez entender que podia estar a seu serviço, me colocar na igreja? Quantas pessoas, homens e mulheres, se colocam a serviço da igreja? É um mistério. Este mistério despertado pela contemplação desta encarnação. Somos convidados a também nos associar. Para quê? Estar aí com Cristo. Nem que seja como boi e como asno lá no presépio. Estamos aí com Cristo. Essa encarnação, de fato, Padre Hilário, nos ajuda a entender que esse Deus, ele se fez homem no seu Filho, para que dessa forma seja possível que também na nossa humanidade nós vivamos, né, a graça de Deus, nós vivamos também essa configuração na vida divina de cada um de nós, né? E assim, então, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando sobre o que diz respeito à nossa fé, os mistérios da nossa fé, aquilo que nós acreditamos e que aos olhos humanos parece que seja impossível explicar, mas justamente a nossa fé nos ajuda nos preâmbulos que poderíamos dizer daquilo que vemos nas coisas, naquilo que nós vivemos também, no que diz respeito à nossa realidade. Podemos tocar esse mistério, como falamos aqui, os sacramentos da igreja, a palavra de Deus, a própria igreja, são sinais eficazes da graça de Deus, dos quais nós podemos entender a profundidade dos mistérios que nós vivemos. Nós daremos continuidade ainda ao nosso programa, no que diz respeito aos mistérios da nossa fé, aqui na nossa TV Nazaré. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé aqui na nossa TV Nazaré, falando sobre os mistérios da fé. Tudo aquilo que nós vivemos ao longo de nossa vida e que nos deparamos no que diz respeito
a Trindade Santa, 3 pessoas, um só Deus, os mistérios da vida de Jesus e daquilo que nós acabamos de falar no bloco passado sobre o mistério da encarnação de Jesus Cristo no seio da Virgem Maria, Maria que permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, dogma assim proclamado pela Igreja, que nos ajuda ainda mais a entender de fato o que é o mistério na vida de cada um de nós e como esses mistérios depois eles estão continuamente ligados à nossa vida por meio dos sacramentos, da própria presença da Igreja no mundo, no que diz respeito às virtudes que podemos viver e que falamos inclusive já em uma oportunidade no nosso programa, as virtudes que elevam de fato o espírito, a alma e fazem com que o homem ainda mais alcance a imagem e semelhança de Deus. Assim, por exemplo, fazendo a citação de São Boaventura, né? Imago Dei, ou seja, nas virtudes nós podemos também encontrar a imagem e semelhança na vida de cada um de nós. E estamos com o Padre Hilário, então, que está aqui nos falando, Padre Hilário, sobre a fé. Falamos de... Já percebeu que nós já falamos de muita coisa, né, Padre Hilário? Nossa, e nos apaixonamos ainda mais e nos aprofundamos quando nós entramos nesse mistério e como o Senhor mesmo disse, cada vez que nos deparamos com o mistério, parece que nós nos sentimos ainda mais envolvidos por esse mistério a tal ponto de nos ajudar a entender muita coisa da nossa existência humana. É o crescimento da consciência da fé, crescimento, que é ponto que eu diria quase concluído. A fé não está terminada com o fim ou conclusão do tratado sobre a fé. A fé é vida. E é redescoberta para cada um. É uma redescoberta a ser feita na Igreja e, diria, olhando a caminhada que fizemos, esta fé, que é fé na revelação divina, Deus se manifestou, como é que aconteceu para nós esta transmissão da revelação divina? Então já tocamos alguma coisa, mas também faz parte desta fé. Queremos ter pé no chão sobre a fé. Nós temos uma tradição apostólica, que entendemos por tradição apostólica, ou que os apóstolos, que mais perto de Cristo, eles entenderam, refletiram e pregaram. Tinha uma boa nova para contar. Chamamos disso de tradição apostólica. Esta tradição apostólica, que depois se transformou numa pregação, tinha que contar esta novidade. Cristo veio para nós, nasceu para nós, padeceu e ressuscitou. Era a grande verdade. E ressuscitou não somente para si, mas para o mundo inteiro. E oferecer esta ressurreição a todo que tem sede de vida. Então, dizemos que esta pregação apostólica é continuada ainda hoje na sucessão apostólica. Quer dizer, os sucessores dos apóstolos, os bispos, eles continuam esta pregação. Então, o problema da fé não acabou. Não é que vai inventar coisas novas, não. Mas é uma mina tão profunda que há muitas coisas ainda para descobrir. E Santo Tomás dizia como uma mina, né, tão ricas assim que tem vários cunículos, várias galerias dentro da mina. Não exploramos ainda todas. Há muitas coisas para conhecer da fé. E então, a gente vê que esta tradição apostólica, ela levanta um fato historicamente debatido na Igreja, sofrido, né, sobre a tradição e a Escritura Sagrada. Em 1500, lembramos o debate das igrejas da Reforma. Agora, sobre isso, como é que a fé se coloca? Aceito, sem dúvida, a tradição, aceito, sem dúvida, a Escritura, porque tem uma fonte comum. A fonte comum, não somente chamado Espírito Santo, mas são duas modalidades distintas de transmissão. A tradição, que era na pregação, e a reflexão também, que nem sempre é feita, digamos, diríamos, uma teologia científica, mas esta tradição da Igreja, esta reflexão, que resultava nos grandes encontros da Igreja, que são chamados os concílios, né? Aí temos uma terceira dimensão, a dimensão do magistério. Então, percebemos que há esta linha de continuidade sobre o aprofundamento da fé. Temos esta tradição
esta tradição que se consolida numa escritura sagrada e que precisa da tradição para ser interpretada. Que o mesmo Espírito que inspirou os escritores sagrados atue para nós para interpretar de novo para os nossos tempos numa cultura tão diferente de 2000 anos atrás. E aí vem então que isto constitui esta tradição, escritura e tradição, e com as tradições eclesiais, que muitas vezes criaram problema, criaram até escândalo naquele tempo, e que talvez deu aquele equívoco sobre somente a escritura e não a tradição. Claro, a escritura também se fundamenta numa tradição inicial. Então, aí vem o problema do depósito da fé. Quer dizer, depósito da fé. Seria este patrimônio comum da fé, que, como deve ser interpretado, é confiado à totalidade da Igreja. E o catecismo da Igreja Católica, que nós conhecemos aqui, né, de 50 anos, de 20 anos atrás, enfatiza muito sobre este depósito da fé, que deve ser guardado com muita fidelidade. Este depósito da fé que entregue a toda a Igreja, toda ela é iluminada pelo Espírito Santo para entender nesta mina grandiosa que tem na Escritura, entender vários tesouros, redescobri-lo, atualizá-lo para os tempos de hoje. E então, este depósito da fé, praticamente, é confiado à totalidade da Igreja, mas também, praticamente, ao magistério da Igreja. Quem vai ser o magistério? Os pastores, sucessores dos apóstolos, que nos falam e, às vezes, formulam proposições claras para evitar confusões e desvios, chamamos de dogmas. E aí leva também a outro aspecto da fé, que é o sentido sobrenatural da fé. O sentido sobrenatural da fé. Se a fé toca problemas, sobretudo da inteligência, da compreensão, mas também a vontade, também a caridade e o serviço, também este problema do sentido sobrenatural da fé. É um dom de Deus. Eu tenho que pedir este dom de Deus. Tenho que me humilhar diante de Deus, pedir, Senhor, eu não compreendo, eu quero compreender, peço a tua graça. E nisso acontece o chamado crescimento na compreensão da fé. E aqui tem 4 parágrafos no Catecismo da Igreja Católica, é o número 74, eu acho muito interessante. Ele diz assim, estes pontos, bem claro, graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades quanto das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da Igreja. Então, pode crescer a compreensão das realidades como das palavras. A época em que já vivemos no passado e vivemos hoje. Alguma coisa para ensinar a vida da Igreja. É um estímulo para descobrir pérolas que estão nesta mina preciosa aí, escondida, para esclarecer o dia de hoje. Então, há um crescimento da fé, há um conhecimento maior da fé, porque pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, as palavras divinas crescem com o leitor. Divina eloquia cum legente crescunt. Isto é, cresce este nosso conhecimento da fé, voltando, repetindo, esperando, deixando que atue em nós, que ecoe dentro de nós esta palavra. Acontece até, parece uma operação psicológica que quando meditamos uma palavra de Deus, essa palavra volta aí, nos associa a episódio, nos associa a pessoa, nos associa a circunstância, nos acertos e nos erros que já demos. Esta palavra volta. E saber, digamos, não somente, diz a palavra aí, cum eloquia, cum legente crescunt. Supõe que seja como que mastigada, ruminada, né, como fazem certos animais, tem que mastigar, uma palavra só.
E essa palavra só pode ser somente a palavra Pai. A experiência que a gente faz. Pai. Pai nosso. Pai nosso. E aí, peraí. É nosso. Não é meu, não? Não é nosso. Não é meu. Pai. Que é Pai nosso que é meu? É dizer que seu Pai é nosso, então é dele também, dele também, dele também. Não é somente meu. Então, se chamamos todos a Pai, é porque somos filhos, né? Somos irmãos. Pai nosso, Pai nosso. Este mastigar a palavra de Deus, que me parece, na espiritualidade de Inácio Loyola, chamado também de contemplação, olhar não somente a palavra, mas também circunstância. Quando Cristo multiplica os pães, eu vou estar lá, olhando como é que faz. Quando Cristo nasce no presépio, como é que é a contemplação? Eu me imagino, você também, um pastorzinho lá dentro da gruta, né? Fico olhando a Maria, olhando a José, olhando o boi, jumento. Eu fico olhando, olhando, olhando. Eu não aprendo nada, aprendo. Isto é crescer para o leitor. Ou a leitura ou a contemplação nos faz crescer. E a fé cresce não somente a título pessoal, mas também a título coletivo de toda a igreja. Ela cresce e é renovada e adaptada, pelo menos é compreendida propriamente em cada século, em cada problemática social. Eu acho que a fé, sobretudo nos dias de hoje, está crescendo imensamente devido aos grandes progressos tecnológicos que fez a humanidade. Problemas que surgem no campo moral, da bioética, no campo da comunicação, são problemas enormes de fé. E a fé tem reservado uma resposta. Temos que mastigar esta palavra de fé juntamente com ela. E aí se acende uma lâmpada, aí se acende uma luz. Também diz que esta fé aumenta pela contemplação e estudos que crê, pela pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. A pesquisa teológica não está concluída, há sempre mais que pesquisar. E aí aumenta esta fé da igreja, pela contemplação e estudo dos que creem. Contemplação e estudo não é reservada a especialistas, é o acesso de toda a comunidade a esta contemplação. Nos colocar lá no presépio e ficar espreitando o que está acontecendo, o que há a ver. Ver aquela palha, ver aquele menino, naquele frio, como é que era? E também pela pregação daqueles que com a sucessão episcopal receberam o carisma seguro da verdade. E então, pela pregação daqueles, são nossos pastores, nossos bispos, a igreja que ajuda os bispos. Na pregação acontece a oração, na pregação acontece uma valorização, um grande axioma antigo da teologia, da liturgia, lex credendi, lex orandi. A lei da crença, a lei da oração, traduzido rudemente, mas quer dizer o quê? Eu rezo e compreendo. Rezo e honro a Deus e aí se me revela. E me vem palavra que não me viria sem oração. Não é somente fruto da razão, da lógica, da reflexão, é fruto grandioso da ação que o bom coração cristão dentro de nós nos apresenta. Soluções, respostas, luzes, entusiasmo. E então fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então voltamos aqui nesta conclusão deste parágrafo 74 a 90. Estes parágrafos do Catecismo da Igreja Católica me parece bem resume esta reflexão que estamos fazendo sobre a fé. Esta fé é dada a nós,
ela deve ser completada, não somente em cada um de nós, mas na igreja, para os irmãos que estão vivendo. E vivemos nós, hoje, numa crise epocal, ou talvez de civilização, temos mais desafiado, temos mais reforço da fé, há muitas pérolas para ser descoberta no depósito da fé, para enriquecer a nossa caminhada. Hilário, nós então, nesse último minuto que nós temos realmente do nosso programa, desde já agradecer por essa série de programas que nós fizemos sobre a fé, começando desde o preâmbulo da fé em São Tomás de Aquino, depois os artigos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Depois falamos sobre as virtudes no que diz respeito à fé, até nós chegarmos hoje a esses mistérios da fé na pessoa de Maria, na vida de Jesus e o que isso provoca na vida de cada um de nós nesse crescimento da fé. Né? E o que o senhor diria para nós então como mensagem de todo essa reflexão que nós acompanhamos ao longo de todos esses programas? A fé é o dom de Deus. A virtude da fé, que praticamos com o ato da fé, voltarmos àquele ato da fé que estava no antigo catecismo, né? A fé que é sobretudo ortodoxia e ortopraxia. A fé, conhecimento correto do relacionamento com Deus e prática correta dessa vida cristã. A vida e a fé. As duas coisas se complementam. É na vida que verificamos a nossa fé. E é por dom de Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Então, muito obrigado, Padre Hilário, por esses momentos. É para mim um grande prazer poder ter partilhado com o senhor esses programas, essa oportunidade realmente de crescer na fé, como a gente acabou de dizer aqui, conhecer ainda mais essa profundidade de São Tomás de Aquino, alguns aspectos eu ainda não tinha percebido do próprio pensamento de São Tomás de Aquino, na simplicidade da linguagem e na profundidade ao mesmo tempo sobre a exposição da fé, e que talvez também o senhor trouxe para a nossa arquidiocese, foi graças a uma sugestão que o senhor deu a Dom Alberto, e o Dom Alberto que acolheu, e agora estamos aí né, com um caderno especial justamente sobre essa exposição da fé. Então, muito obrigado por esse acompanhamento. E eu agradeço a oportunidade que me deram de manifestar assim simplesmente um pouco de descoberta da fé. Não sou especialista em teologia, né? Fiz um curso simplesmente básico da teologia, mas vejo que há muita coisa para aprender. E, Senhor, direi sempre, agradeço o dom da fé e aumenta a minha fé. Há muitas coisas para conhecer. Amém. Muito obrigado, então, Padre Hilário. E a você, caro irmão, cara irmã, que nos acompanhou ao longo desses programas sobre o que diz respeito à nossa fé. Nós entendemos a profundidade que ela é na vida de cada um de nós e assim, ao longo desse ano também, nós iremos conversar outros temas relacionados à nossa fé que podem nos ajudar ainda mais em nossa espiritualidade. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença também, onde nos possibilitamos de poder entrar em sua casa e assim refletir no que diz respeito à nossa fé. Continue com a nossa programação de nossa TV Nazaré.